As principais tendências que transformam a realidade das pessoas e das empresas. Está no ar o podcast Lab de Tendências, da Casa Firjan. Fala pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Lab de Tendências da Casa Firjan. Eu sou Yuri Campos e hoje a gente vai falar sobre comunicação não violenta. Também conhecida como CNV, se trata de uma ferramenta bastante útil e importante para melhorar o entendimento e a cooperação entre pessoas, seja nos ambientes de trabalho, em casa com a família, com amigos ou em qualquer outro lugar. A CNV não é um conceito novo e foi desenvolvida pelo psicólogo norte-americano Marshall Rosenberg na década de 60, mas é um processo de pesquisa contínuo e que vem ganhando nuances complexas em um mundo cada vez mais conectado e polarizado como o que a gente vive hoje. Se a gente considerar os altos índices de estresse e ansiedade na nossa sociedade atual, acho que é possível dizer que existe um terreno fértil para o desentendimento entre as pessoas. Está todo mundo com cada vez mais pressa, menos paciência e, com isso, menos abertura para realmente entender o outro. E o Marshall Rosenberg defendia justamente que grande parte dos problemas entre colegas de trabalho ou gestores e colaboradores, entre casais, vizinhos, políticos e governantes, podem ser amenizados e frequentemente evitados apenas com palavras. Mas saber expressar o que de fato a gente quer dizer, e mais do que isso, ouvir o que de fato está sendo dito pelo outro, embora pareça tarefa simples, é das mais difíceis. E passa por um caminho de abraçar a vulnerabilidade e desenvolver a coragem necessária para expressar as nossas emoções de maneira autêntica e eficiente. Só assim a gente pode criar um ambiente seguro para a compreensão e a resolução de conflitos, estabelecendo pontes ao invés de muros e criando, dessa forma, conexões verdadeiras. Isso pode ser o grande diferencial na desafiadora missão de viver em sociedade, de conviver com pessoas que não leem a nossa mente e cujas mentes a gente também não consegue ler. É isso que defende a nossa convidada de hoje, Elisama Santos, psicanalista, escritora, apresentadora da GNT e autora de best-sellers como Educação Não Violenta, Por que Gritamos, Conversas Corajosas e o recém-lançado, sobre o qual a gente vai falar hoje, Vamos Conversar, um pequeno antimanual de comunicação não violenta para a vida real. Todos publicados pela editora Paz e Terra, que faz parte do grupo editorial Record. Inclusive, um abraço para o Ricardo da Record, que gentilmente fez a ponte com a Elisama. Mas, antes de chamar ela aqui, um convite rápido para você. Nos dias 24 e 25 de novembro, vai acontecer de forma presencial na Casa Firjan, aqui em Botafogo, no Rio de Janeiro, a 6ª edição do Festival Futuros Possíveis. Um evento que conta com pensadores nacionais e internacionais para refletir e debater sobre os futuros que a gente está construindo hoje. O tema dessa edição é sobre perspectivas e reinvenções do tempo. E a gente vai contar com nomes como o Guido Tonelli, que é um físico italiano e autor premiado de Tempo, O Sonho de Matar Cronos, Andy Hines, coordenador do curso de Estudos de Futuros da Universidade de Houston, Clarice Pires, CEO da Sairama Psychedelic Science e fundadora da Nova GE Biotecnologia, entre diversos outros especialistas que vão compor os 2 dias do festival. O evento vai contar também com diversas, além dessas palestras, muitos painéis, oficinas, show, instalação artística, experiência interativa com realidade virtual e muito mais. Então, não deixe de acessar o link que está aqui na sinopse do episódio para conferir os detalhes da programação e não deixe também de seguir esse podcast na sua plataforma de áudio preferida e deixar aqui o seu like ou 5 estrelas se tiver no Spotify, porque isso ajuda muito para que a gente possa se dedicar cada vez mais na produção dos episódios. Beleza? Bom, então agora sim, voltando para o nosso papo de hoje. E aí, Elisama, tudo bem? Muito obrigado pela sua disponibilidade para bater esse papo aqui com a gente. Seja muito bem-vinda ao Lab. Oi, Yuri, é um prazer imenso estar aqui para a gente conversar sobre CNV, que é esse papo que eu amo tanto e que eu acho que é, como você disse, cada vez mais necessário, no mundo que a gente está vivendo. Legal, tô animado para essa conversa e aí eu queria começar te pedindo para dar uma contextualizada assim nas suas palavras, Eu já dei uma breve conceituação, aliás, se eu falei alguma bobagem, fica à vontade para me corrigir, por favor, mas eu queria que você falasse o que é comunicação não violenta nas suas palavras. Aliás,
esse nome até me causa uma certa curiosidade, porque isso significa que outras formas de comunicação seriam violentas. Acho legal, inclusive, distinguir o que a gente está falando aqui enquanto violência, né? A gente não está falando de xingamento, tapa, mas de violências mais sutis que muitas vezes são tão dolorosas quanto, né? Nossa, essa pergunta da diferenciação do que é violência, ela é maravilhosa, né? Primeiro eu vou dizer um pouquinho sobre o que é a comunicação não violenta. Eu não gosto de pensar que é um método. Eu gosto de pensar que é uma lente, que é um jeito que a gente olha a vida. É uma forma de olhar o mundo em que eu busco me conectar com o dar e receber natural da vida. E assim, falando assim, parece uma coisa muito Haribo, muito, né, abraçadora de árvore, mas não é. Eu me conecto com você e comigo durante a conversa. Você percebe que quantas vezes a gente está conversando com o outro, está tentando escutar, mas na realidade a gente está aqui pensando no nosso contra-argumento. Total. Nós não estamos nos conectando. Quantas vezes nós falamos com o outro, pedimos, argumentamos e não estamos conectados conosco. Assim, eu não parei para refletir, é isso que eu quero? O que eu estou falando está alinhado com o que eu acredito? O Marshall, ele dizia que da boca humana só saem duas expressões, por favor e obrigada. Então, qual que é o nosso desafio? É entender que por favor está saindo por trás do que eu falo. O que eu estou pedindo, ele está alinhado com o que eu realmente quero? Porque o Freud já dizia que tudo que a gente faz tem uma intenção, né? Não existe falei por falar. Não existe comentei por comentar. Comentei porque eu precisava de algo ali, eu tô te pedindo algo e na maior parte das vezes eu não tenho consciência do que é esse algo. Então a comunicação não violenta, ela convida a gente a pensar que algo é esse que eu comunico com as palavras que eu utilizo. E que algo é esse, que por favor é esse, que você me pede, que você me comunica na nossa troca, na nossa conversa. E que em regra a gente não para muito para refletir. E aí você falou sobre violência, sobre os outros métodos de comunicação são violentos. O Marshall disse que a gente tem uma violência na comunicação quando a gente tenta conseguir as coisas com o outro, tentando incentivá-lo através da culpa, da vergonha, da estimulação da dor. E conscientemente a gente fala, nossa, mas eu não falo isso. Mas a gente faz isso muitas vezes. Então, quantas vezes você pede algo para um colaborador, por exemplo, e você fala ameaçando. E você não tem a intenção de, mas eu quero provocador. Eu só acho que esse é um estímulo. Eu só acho que se ele estiver um pouquinho assustado, ele vai se dedicar mais. Eu estou sendo violenta. Não interessa se a minha intenção é que ele se dedique mais, a minha intenção é bacana, a minha intenção é uma parte da comunicação. Ela não é o todo. E se eu estou tentando conseguir o que eu quero, tipo, te causando dor, te causando vergonha, te causando constrangimento, eu estou sendo violenta e violenta. E a gente tem um problema enorme porque na nossa comunicação habitual, a forma que nós fomos educados foi uma forma violenta. Então a gente naturalizou o que não deveria ser natural. A gente normalizou a violência. A gente acha muito como, se você não fizer isso, então eu não vou fazer aquilo. Se você não me der isso, então eu não vou. Mas se você fosse um bom colega, um bom funcionário, uma boa amiga, você faria isso aqui. Então a gente tem essas forminhas e essa forma de comunicar que é pouco conectada com a nossa necessidade, o que é importante para mim quando eu estou te pedindo algo, e que respeita pouco o outro. Né? No livro eu falo, se o meu pedido, ele não aceita não como resposta, ele é uma exigência, ele não é o pedido. Mas a gente acha que a gente está pedindo mesmo quando a gente não aceita o não de jeito nenhum. A nossa comunicação ela é mentirosa com a gente mente muito sobre as nossas intenções da comunicação. E a comunicação não violenta convoca para parar de mentir um pouquinho e olhar com respeito, sabe? Com honestidade para o que a gente fala e como a gente ouve. Boa. Tem alguns conceitos, aliás, né? Eu falei em off, mas eu deixo aqui registrado também te parabenizar pelo livro. Terminei de ler alguns dias atrás e está muito bom. E, inclusive, eu te falei, né? Foi a primeira leitura, efetivamente, que eu já fiz sobre CNV, ainda que a gente tenha alguns outros conteúdos sobre o tema na Casa Firjan, que eu tenha desenvolvido, inclusive, e vou colocar aqui também esses conteúdos, assim como todas as referências que a gente for falando ao longo do episódio, num link na sinopse dessa conversa para quem quiser acessar depois. Mas eu queria já... normalmente eu não sou o cara que gosta de ser muito técnico, não, mas eu queria trazer alguns conceitos técnicos dentro de CNV, né, dentro desse tema que eu pesquei no seu livro. Então, por exemplo, a diferença entre necessidade e estratégia. Eu acho que isso é uma coisa que virou um pouco a chave, assim, me deu um insight interessante, né, sobre comunicação não violenta. Inclusive, você traz dentro disso o exemplo de um exemplo corporativo, né, de uma pessoa que está com uma sala capenga lá e ela vai ao RH pedir uma sala nova.
Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, e aí também tem outros conceitos técnicos que eu falei aqui, a gente dá uma pincelada em cada um e depois a gente vai aprofundando ao longo da conversa. O segundo é a diferença entre fato e opinião, e o terceiro é a diferença entre conflito e confronto. Aí eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso. A gente pode começar pela necessidade e estratégia. Então, necessidade é o quê? O que é que eu preciso nessa conversa? As nossas necessidades, elas não têm o endereço certo. Então, assim, eu não preciso que o Yuri faça algo para mim. Eu preciso de algo e a minha estratégia é que o Yuri faça. Entende? Então, assim, o exemplo que eu dou no livro, que é o exemplo da sala. A sala tá com mofo, a sala tá com infiltração, a sala tá me causando uma rinite horrorosa, tá abafada. Qual que é a minha necessidade? A minha necessidade é de um lugar seguro, limpo e confortável para trabalhar. A minha estratégia seria ótimo se me mudassem de sala. Se eu vou para minha conversa com você, certa de que a minha necessidade é uma sala nova, eu não estou abrindo espaço para a gente negociar. Porque, veja, dentro de um conflito, dentro de uma situação difícil, normalmente a melhor estratégia ela é criada em conjunto. Você tem a sua, eu tenho a minha, a gente entende qual é a nossa necessidade e aqui vamos pensar, ok, você precisa de conforto, você precisa de um lugar seguro, eu preciso respeitar as finanças da empresa. Como que a gente consegue equilibrar isso aqui encontrando uma estratégia que respeite a mim e a você? Então, se eu chego lá e falar, minha estratégia, eu quero uma sala nova e eu entendo que a sala é a minha necessidade, eu vou brigar pela sala. Mas se eu falo, eu preciso de um lugar limpo e seguro para que eu possa trabalhar. Eu imagino que uma sala nova seja a melhor opção. Mas olha só, eu estou diferenciando. Eu tenho a minha necessidade, é um lugar limpo. A minha estratégia é a sala nova. Mas aí você olha para mim, ou a pessoa do RH me fala, Elisama, eu não tenho uma sala nova nesse momento. Agora me diz se resolve se a gente tirar os arquivos que estão lá. Se eu der pedir para dar uma pintada na sala, a gente dá uma melhorada ali, coloca uma impermeabilização e abre uma janela para quando você precisar ventilar mais a sala. Você acha que funciona para você? E enquanto isso, você faz home office. Te atende. Você percebe, a minha necessidade de ter um lugar limpo, seguro e tranquilo para trabalhar provavelmente foi atendida, mas ela foi atendida de uma forma diferente da forma que eu acreditava que seria. Nós, em regra, brigamos pela estratégia. A gente entra numa conversa, entra numa negociação, a gente entra num diálogo agarrado na estratégia com pouca consciência de qual é a nossa necessidade. Então assim, eu tô aqui para negociar com o cliente. Eu tenho que saber qual que é a minha necessidade diante dessa conversa com o cliente. Vou entender a minha estratégia, mas se eu tô com a minha necessidade aqui firme, eu sei o que eu negocio e o que eu não negocio. Porque é a consciência da minha necessidade que me faz estabelecer o que é negociável e o que é inegociável numa conversa. E aí, normalmente, a gente não tem consciência disso e caímos em dois opostos. Ou tudo fica inegociável, e aí a gente briga por tudo, não cede em nada, cada detalhe parece muito, muito importante. Ou tudo é negociável. E aí eu não tenho limite nenhum, e no final das contas eu olho a minha negociação e falo, caramba, me prejudiquei de todas as formas possíveis nessa conversa. Então a percepção de que existe uma estratégia e uma necessidade me faz entender o que é que eu quero e entender do que eu tô abrindo mão. Eu abro mão da minha estratégia, não abro mão da minha necessidade, entende? Perfeito. Eu abro mão da estratégia que eu bolei aqui. Tô disposta a construir com você no nosso encontro uma estratégia que nos atenda. Agora, a minha necessidade ela vai ser cuidada por mim de alguma forma na nossa conversa. Nesse caso, a estratégia da pessoa era chegar no RH já pedindo uma sala nova, né? Em vez de pensar na necessidade que era justamente sanar alguns problemas de segurança, de conforto, etc. Exato. E esse exemplo da estratégia da necessidade, a gente tem vários. E tem que pensar na necessidade do outro também, né? Sim. Qualquer necessidade que eu tô me trazendo aqui. Então você pensa, sei lá, que vai ter uma festa na empresa e você vai ter uma galera lá que você não se sente muito seguro perto. Então você queria que a sua esposa fosse comigo, ou com você, ou seu esposo fosse com você. Você entende que essa necessidade, eu preciso que ele vá comigo, ela vá comigo. Só que aí quando você chama, ela fala, amor, não vou. O que é que você entende? Acabou, como é que eu vou pra essa festa? Né? Minha necessidade não vai ser atendida. Mas se eu saco aqui o que eu preciso é alguém que me passe segurança, eu gostaria que fosse ela. E ela me diz não, eu posso pensar, quem me passa essa segurança?
Eu preciso de segurança na festa. Eu não preciso dela na festa. Eu preciso de segurança. Eu preciso de uma parceria. Eu preciso de alguém para eu olhar e sentir que tá tudo bem. Quem é, além dela, que pode me ofertar isso? Da impossibilidade que ela tenha de me ofertar. Sabe? A gente amplia muito as nossas possibilidades. E aí a gente trazendo agora a outra diferença que você falou, né? De fato e opinião. Fato e opinião. Pensa numa diferença difícil de falar, porque a gente mistura muitas coisas, né? Nós não enxergamos a realidade. Começa que a gente não é incapaz de capturar a realidade inteira. Então, nós capturamos pedacinhos da realidade. E aí eu dou um exemplo. Você vai decidir que você vai trocar de carro. Você quer agora, sei lá, um carro novo e você decidiu o modelo. Quando você sair de casa, você vai ver esse carro milhões de vezes. Quer dizer que a cidade inteira comprou esse carro só para te invejar? É claro que não. É que a sua capacidade de atenção começou a focar mais nesse carro. Ele já existia, ele já passava, você só não enxergava. Por quê? Porque a sua atenção ela precisa selecionar. Ela não consegue dar conta de tudo. Então a gente já precisa partir do princípio que nós não enxergamos a mesma realidade, porque nossa capacidade de atenção está em focos diferentes. E mesmo que eu enxergo, eu conto historinhas na minha cabeça sobre o que eu enxergo. Dificilmente eu vou olhar a realidade como ela se apresenta. A realidade ela está sempre tingida pelas cores que eu tenho dentro de mim, pelos meus pensamentos. A gente tem uma voz, eu brinco que é uma voz contadora de histórias em nossa cabeça, que ela está sempre narrando a realidade. Ela está sempre falando algo sobre a realidade. E ela fala em nosso ouvido há tanto tempo que nós temos pouca consciência da existência dela. E aí, sei lá, você teve uma reunião, então digamos que você tem um colega. Ele apresentou um projeto na reunião, e esse projeto que ele apresentou, ele não está em acordo com o que você esperava do projeto. Não atendeu a sua expectativa. Qual que é a realidade? A realidade é que o colega apresentou um projeto que não atende às suas expectativas. É o que aconteceu. Ele apresentou um projeto, esse projeto não atendia o que esperava dele. O que é que a gente conta sobre a realidade? O colega não entende nada. Não é possível que ele não perceba o que eu esperava dele. Olha só, fez uma besteira de novo. Eu estou contando histórias sobre a realidade. A realidade é outra coisa. A minha colega que costuma chegar atrasada. Costuma chegar atrasada já é um julgamento. Porque ninguém faz sempre a mesma coisa. Sempre, jamais, nunca. Opinião é a história que você conta sobre o que você julga ser fato, né? Exatamente. Qual que é o fato? Na última semana ela chegou atrasada 4 vezes. Isso é um fato. A gente tem que comprovar que ela chegou 4 vezes atrasada na última semana. Ela sempre chega atrasada, é minha opinião. E qual que é a importância da gente separar esse fato da opinião? Quando eu vou conversar com você e eu troco as coisas e eu entendo que a minha opinião sobre a realidade é a realidade, eu te convido a se defender de mim. E quando você se defende de mim, você para de me escutar. Se você para de me escutar, as chances de você me compreender e de alguma forma me atender e a gente se conectar diminuem. Se a conversa tem intenção de que você me entenda, de que a gente se conecte, de que você perceba, né, as minhas intenções e que a gente consiga aqui encontrar um acordo, faz sentido eu colocar um monte de empecilho na conversa? É como se eu tivesse abrindo, em vez de abrir o caminho entre nós dois, limpar o caminho entre nós dois, eu colocasse casca de banana, eu colocasse obstáculos. Eu tô atrapalhando. Então, cada vez que eu falo pra você, você sempre faz isso. Você vai parar de me ouvir instantaneamente pra pensar em sua cabeça qual foi a vez que você não fez. Pra você me provar que muito tá errada. difícil não começar uma conversa assim, né? Quando a gente tá querendo abordar algo desse tipo. Sim. Você sempre faz isso, já é a primeira coisa que vem na cabeça quando você quer. É o que vem na cabeça. E na hora que você fala, você criticar sempre alguém, faz isso. reclamar, né? A pessoa parou de escutar. Você falou, você sempre faz? Acabou, cara. Ela não tava te escutando. É o automático. Ela vai se esforçar pra encontrar uma justificativa e te falar, então, você tá errado. Nesse exemplo, então, do colega que chegou atrasado 4 vezes na última semana, como é que você começaria a conversa ao invés de falar, pô, você sempre chega atrasado? Eu acho que o primeiro ponto é eu entender aí o que é importante pra mim. No meu caso, Elisama, pontualidade é importante porque eu preciso de previsibilidade. Eu acho que a previsibilidade é um cobertor quentinho, gostosinho, que é excelente pra ter na vida. Então eu gosto de ter previsibilidade. Se você cada dia chega no horário, eu não sei que horas eu posso contar com você. Eu não sei como eu me organizo. Então eu começo essa conversa falando, colega, Yuri, olha, a última semana você chegou atrasado 4 vezes. Você chegou em horários diferentes, na terça, na quarta, na quinta, na quinta e na sexta. Previsibilidade é muito importante pra mim, porque eu preciso me organizar pra saber quando eu posso contar contigo.
Como é isso pra você? Eu gostaria de conseguir prever pra me organizar. Você consegue me dizer que horário é que você vai chegar? Certamente, pra que eu consiga me organizar. Você percebe que, assim, dei pouquíssima abertura pra você falar, Elisama, você tá sendo injusta. Não, cara, eu não tô Você aqui compartilhou a dando... sua necessidade e perguntou qual a necessidade do outro, né? É assim, como é isso? Minha necessidade, eu preciso de previsibilidade. Eu preciso me organizar. Eu preciso saber a partir de que momento eu conto com você dentro da empresa pra que eu consiga planejar o meu dia. Então, assim, você acha que você consegue me avisar na noite anterior que você vai se atrasar? Que hora você percebe que você está se atrasando? O que é que faz você se atrasar? Para que eu consiga entender aqui. A gente consegue organizar para que essa minha necessidade de previsibilidade ela seja atendida? Para que eu consiga organizar aqui como que eu posso, a partir de que horas eu posso contar com você? E aqui eu tô falando como colega, né? Digamos que você é o líder. Você não quer saber que ela vai chegar atrasada. Você quer que ela chegue no horário. Então você vai ter uma outra conversa. Percebi que você tá chegando atrasada. Você chegou atrasado na terça, na quarta, na quinta. Na semana passada você chegou atrasado duas vezes também. Você consegue me dizer o que tá acontecendo pra você não conseguir cumprir o horário? Porque dentro das expectativas que eu tenho com o funcionário pra esse seu cargo, o horário é bem importante. Como que a gente consegue organizar isso? Você percebe que, assim, eu não tô aqui te chamando pra você se defender. Eu quero resolver o problema. Preciso de você aqui, preciso de previsibilidade. Me diz o que é que tá acontecendo pra você não conseguir me atender nisso, pra gente pensar junto a solução. É muito mais produtivo. E você vê que eu falei aqui, e eu não falei com a construção de frase que você fala, nossa, mas parece um robô falando. Não, eu falei bem normalzona. Sim, sim. É porque às vezes tem isso, né? Às vezes você pensa, nossa, mas eu vou ter que falar também de uma forma como se fosse um pai, né? Uma mãe falando com um filho criança, sabe? Pois é. Mas não é, né? Não, você vê que em momento nenhum eu falei tati-bitati, ou eu falei na forma de construção da frase, escolhendo com cuidado cada palavrinha. Não, passei meu recado. De uma forma normal, um diálogo completamente possível para qualquer pessoa. Qual foi o meu foco no diálogo? Passar a minha necessidade, entender o que está dificultando e vamos resolver. Não foi te culpar, não foi te humilhar, não foi te constranger porque você está chegando atrasado. Não foi fazer com que você se envergonhe e a partir da sua vergonha você mude. Que é normalmente o que a gente faz. Sem perceber, a gente quer envergonhar o outro para a partir da vergonha ele mudar o comportamento. Perfeito. E aí a gente tem um problema. Um outro conceito interessante que eu vi no seu livro, aliás, antes da gente entrar no conflito versus confronto, né, que me remete um pouco a essa questão também do fato e opinião, é que na prática da CNV se costuma nomear de pseudo-sentimentos os julgamentos que surgem fantasiados como se fossem sentimentos. Parecem sentimentos reais, mas na verdade são julgamentos. Eu também peguei esse trecho agora do seu livro, né? Então queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que eu acho que se conecta, né? Muito, porque, veja só, se eu falo com você que, Yuri, dentro dessa nossa situação, me senti muito injustiçada. Eu tô falando que você não foi justo. E aí você vai, na hora você vai se defender, mas eu fui justo com você. Eu não tô julgando o seu comportamento, entende? É diferente de... porque eu acho que na nossa relação, sei lá, me senti muito invejada por você. Eu tô te falando, tô te julgando, eu não tô falando do meu sentimento. E aí, qual que é o problema de a gente não utilizar a palavra, o sentimento real? Primeiro ponto é, cada vez que eu utilizo a palavra pra julgar o teu comportamento, você vai se defender. Você vai parar de me ouvir. Já expliquei isso. O segundo ponto é, o sentimento, ele aponta para as minhas necessidades que estão ou que não estão sendo atendidas. Então, o sentimento é uma pista que me aponta, me ensina, me mostra o que é importante para mim. O sentimento, ele me leva para a minha necessidade. A gente já entendeu que a necessidade é essencial para que a gente faça uma boa negociação. Se eu não entendi o que eu tô sentindo aqui, e eu não tô ouvindo esse sentir, porque eu tô só gastando meu tempo te julgando, quem tá cuidando da minha necessidade? Quem tá defendendo a minha necessidade na conversa? Quem tá prezando pela minha necessidade na conversa? Se eu, que deveria estar fazendo isso, estou apenas te julgando e te rotulando, em vez de cuidar do que é importante pra mim aqui. Entende? Quando eu falo do sentimento real, não é só pra ser bonzinho ou boazinha com o outro. É que é a única forma de eu me conectar com o que é importante aqui e eu poder cuidar do que é importante na conversa. Porque você vai precisar do que é importante, cuidar do que é importante pra você na conversa, pra gente conseguir aqui um equilíbrio. Uma negociação justa.
Se eu não faço isso, se eu tô desconectada de mim, tô só te rotulando, tô só te julgando, quem cuida de mim? Quem tá cuidando do que tá aqui dentro e que você não tem como saber, você não tem como ouvir, se você não estiver aqui dentro, entende? Uhum. E você trabalha muito dentro das empresas, né? Essas temáticas, imagino, Sim. fazendo treinamento, palestras, inclusive você é uma das maiores referências até no tema aqui no Brasil, né? Que Sim. honra, aliás, estar conversando com você então sobre isso. Mas como é que você aplica esses conhecimentos assim ali? Porque eu imagino que a CNV é algo bem antigo, né? Como eu citei na minha introdução, mas eu imagino que seja não tão praticado assim. Não. Nos ambientes corporativos. Acho que, assim, pela minha experiência, assim, ao longo da minha... Não querendo falar muito. Da minha humilde carreira profissional, eu não percebo, assim, muito a implementação desses conceitos que sobre os quais a gente está conversando agora. Como é que você aplica isso, né? E até como é que você indica para a pessoa que está ouvindo aqui um podcast de 30 minutos, mas que não necessariamente vai fazer um curso mais extenso e tal, que comece a observar e implementar essas práticas? Como é que você faz, assim, trabalha com essas equipes para que gere alguma transformação de fato? Tá, primeiro eu incentivo muito que a gente tenha mais curiosidade. Nós partimos para as conversas muito cheios de certeza. E certeza atrapalha tudo. Então, se eu entro para uma negociação cheia de certeza, se eu tenho certeza que o outro setor não está fazendo a parte dele, é por isso que o trabalho não está funcionando, a certeza atrapalha tudo. Eu estimulo muito que a gente seja curioso. Curiosidade é excelente, ela é maravilhosa para a gente ser criativo e pra gente projetar futuros novos. Eu preciso ser curiosa, eu preciso estar olhando detalhe, preciso estar perguntando por quê, pra quê, como. Essa sede pelo porquê, pela curiosidade sobre mim mesma. Por que eu agi assim? Por que eu falei assim? Por que eu me incomodei tanto com isso? Por que esse projeto me irrita tanto? Por que essa colega, quando ela age assim, eu fecho todas as minhas vias de escuta? Por que eu julgo esse colega... esse colaborador tão, sei lá, tão folgado no trabalho. Por quê? Né? Eu saio do... É por isso pra... Peraí, vamos refletir aqui onde que isso me mexe. O que isso diz sobre mim, né? Exatamente. E aí eu vou pro segundo ponto, o que é importante em cada conversa. Porque a gente vai se demonstrando o que é importante. Então, assim, o que é importante pra mim aqui? Eu parto numa conversa com você sem saber o que eu quero que você entenda na conversa. O que eu busco? Na hora que eu te chamo aqui, tô com um problema com o setor jurídico. Vou chamar a pessoa, a coordenadora do jurídico para conversar. O que eu quero que ela entenda? O que é importante ao final da conversa que ela saiba sobre mim, sobre o problema e sobre a situação que a gente está vivendo? A gente não faz essa reflexão. E eu parto para a conversa querendo julgar a colega. Querendo falar no que eles estão errando. Sem ter noção do que eu quero que ela entenda. O que eu quero que ela melhore. Como que a gente vai melhorar? Esse ponto eu trabalho muito nas empresas e eu trabalho muito a forma que a gente fala. Eu trabalho muito que a gente consiga ter uma comunicação mais efetiva, uma comunicação mais clara. Por exemplo, o seu relatório não foi satisfatório. Ok, o que é um relatório satisfatório para você? Que dados tem que ter nesse relatório? Porque, veja, nada é óbvio. O satisfatório para mim é diferente do seu, isso eu tenho certeza. Qual é o seu? A gente precisa acompanhar esse projeto mais de perto. O que é acompanhar mais de perto? Para mim, pode ser reunião semanal. Para você, pode ser reunião quinzenal. Para Maria, pode ser reunião mensal. Como que a gente vai saber o que é acompanhar mais de perto? Numa reunião com 30 pessoas, com 10 pessoas, com 15 pessoas, se a gente não estabelecer o que é de perto. Então, eu trabalho muito essa clareza na comunicação nas empresas para que a gente tire o ruído. Quanto mais a gente diminui o ruído, melhor tornamos a comunicação. Com certeza. E aí o último ponto, e que eu trago sempre, é a intencionalidade. Minha intenção aqui é resolver o problema. Porque se a minha intenção é encontrar alguém para botar numa cruz, estou fazendo tudo errado. Eu não vou resolver o problema. Não dá para... A gente não cabe as duas intenções. Ou eu tô aqui procurando culpados, procurando alguém botar na cruz para punir, ou eu tô com foco em resolver o problema. Se o meu foco tá em resolver o problema, a minha forma de lidar com o problema é diferente. Então, quando eu trouxe lá o exemplo do atraso. Se o meu foco é botar a colega na cruz, eu vou chegar aqui, poxa, você sempre atrasa. Não dá, vou envergonhá-la, puni-la pelo atraso dela. Mas se o meu foco é resolver o problema, colega, tá acontecendo isso, eu preciso disso, como é isso pra você, pra gente entrar num acordo. Tô buscando solução. Tá? Se a gente muda essas pequenas chavinhas que são muito grandes na comunicação, dentro da empresa, caramba, como melhora. Como melhora, assim, eu tenho trabalhado com
CNV em empresas há muito tempo, e em quase todas a gente tem problemas muito semelhantes. Né? Assim, acho que foi a HP, que fez uma pesquisa recente não, 2018, eu acho, em que ela dizia que quase 100% dos profissionais são contratados pelas capacidades técnicas e mais de 87% é demitida por questões emocionais e relacionais. Nem precisava de pesquisa pra gente saber isso, né? Qualquer um que já esteve em uma corporação na vida tem sabe. Esse conhecimento empírico, com certeza. Empírico, que a gente demite ou é demitido por problemas relacionais. Se a gente melhora a comunicação, a gente está azeitando uma estrutura que ela vai funcionar muito melhor. E aí a gente melhora o humor do colaborador, o humor do líder, a gente coloca uma equipe que vai estar mais alinhada, uma equipe que consegue conversar sobre o problema, e a gente volta lá para o conflito e confronto, uma equipe que não tem medo do conflito, porque o que é conflito? Conflito a gente se desentendeu, num ponto que é importante para nós dois. Porque veja, a gente pode se desentender e isso não virar um conflito. A gente pode se desentender, você gostar, sei lá, de samba, eu gostar de forró, e isso não virar um problema. É um problema se nós vamos fazer uma festa juntos e a gente precisa escolher um tema só. Aí temos um conflito. Entende? E aí como é que vira o confronto? Vira o confronto quando eu quero provar pra você que o forró é melhor. E que é ridículo você querer samba. Temos um confronto. O confronto, ele vem nessa intenção de vamos aqui lutar, vamos guerrear porque resolve isso aqui. Que é normalmente a nossa postura. Eu preciso te convencer o quanto você tá errado nesse nosso conflito. Eu preciso te mostrar o que você não tá vendo. Eu preciso te mostrar o quanto você tá equivocado. Eu preciso te mostrar que a minha opinião é a melhor. Estamos num confrontão aqui que normalmente a gente vai entrar numa espiral que só vai sequestrar as nossas emoções e que vai nos tornar cada vez mais incapazes de conversar. Se eu tenho uma equipe que dialoga, uma equipe que conversa, é uma equipe que não foge do conflito. Porque o conflito ele vai existir e ele é saudável. A gente precisa entender que o conflito ele é saudável, sobretudo nas corporações. Por quê? Porque dentro desse desentendimento, a gente constrói um negócio novo. Se a gente está sempre fazendo todo mundo concordando, a gente não evolui. Eu preciso olhar daquele que fala, não, acho que isso aqui é um problema. Porque esse que acha que isso aqui é um problema, tá me chamando para olhar a situação do jeito que eu não olharia. E talvez, olhando a situação do jeito que eu não olharia, eu trago aqui uma inovação que eu não pensaria se esse rapaz, se essa moça aqui criticando o que está acontecendo. Então, uma equipe bem azeitada, uma equipe que trabalha com comunicação de maneira não violenta, é uma equipe que abraça o conflito. Perfeito. É uma equipe que entende que o conflito não é um problema, né? Ele é parte de uma solução pra gente. Sabe um ambiente assim que eu vejo o conflito sendo algo muito bem recebido, por exemplo, é nos esportes, né? Eu, por exemplo, jogo futevôlei, é um esporte muito competitivo, né? São duas duplas opostas e existem muitos conflitos entre a minha dupla, né? Se ele errar uma bola ou se eu errar uma bola, no meio ali do calor, a gente discute, a gente grita, mas a gente entende isso como parte do processo de melhora, né? Isso no ambiente corporativo é muito mais delicado. Existem, né, vários motivos pelos quais eles são mais delicados, né? A gente está falando aí de... Às vezes tem uma certa politicagem, às vezes tem uma certa hierarquia, mas, ao mesmo tempo, você até deixou claro agora, a gente não pode temer os conflitos. Por que você acha, além desses motivos que eu citei, por que você acha que os conflitos são tão temidos ainda no ambiente ali de trabalho e como que a gente pode se relacionar melhor com isso? Falta no ambiente de trabalho, na maior parte dos lugares, a consciência de que a gente é um time. Nós ainda temos muito nas corporações. Estamos jogando pelo mesmo objetivo, né? Quando você está no vôlei, você e seu colega, seu parceiro ali no time, você sabe que um não ganha sozinho. Não interessa quem vai ser o melhor ali. Interessa que a gente ganhe. Somos nós dois juntos. A nossa intenção aqui é a mesma, tá alinhadíssima. Eu não preciso competir com você. A gente tem um problema que tá do outro lado da rede. Aqui somos nós dois juntos. Na empresa, a gente quer se destacar o tempo inteiro. Porque nós vivemos num mercado que nos coloca em ameaça. E a gente vinha de uma construção nas corporações que ainda bem essa cultura da competitividade como um modo de estímulo, ela tá acabando. Eu realmente acredito que ela está acabando. Acho que finalmente a gente está começando a entender que ficar aqui comparando funcionários, comparando colaboradores como uma mãe compara os irmãos, não vai ajudar em nada. Esse comportamento estimula a competitividade. Eu preciso mostrar para o meu chefe, para o meu colaborador, que eu sou melhor que você. Que se a gente vai ter um corte, que ele fique comigo, não com você. Então, a gente não está
pensando na solução acima de tudo. Na maior parte das vezes eu tô pensando em fazer o meu acima de tudo. E se eu penso em fazer o meu acima de tudo, eu vou fugir do conflito. Porque eu quero te provar que o certo sou eu. Eu não tenho uma abertura pra entender que, nossa, eu errei aqui, verdade. Isso faz sentido. Vamos construir aqui, vamos pensar uma solução juntos. Eu não quero falar que a solução foi você. Eu quero falar que a solução foi minha. Quero deixar minha marca. Concordo com você. Eu acho que essa sede de deixar a marca, ela atrapalha muito. Eu acho que essa competência da colaboração, né, de trabalhar em equipe, ela está sendo cada vez mais valorizada e medida mesmo, né, observada ali, colocada dentro dos indicadores de performance. Eu acho que isso é uma coisa muito importante para que haja, de fato, essa mudança, né? Sim. Olha, se tem um time de futebol, o melhor jogador vai ser o melhor jogador se não tiver um time ajudando ele? Ele não jogou sozinho. O artilheiro, ele fez tantos gols por quê? Porque tinha um time junto dele. Se eu consigo valorizar o meu artilheiro e o meu time de uma maneira que ninguém aqui, esse é melhor que o outro, é só o artilheiro. O time também é forte. E aí é um papel importante da liderança. Porque a liderança, ela pode fomentar a competitividade. E aí, à medida que eu fomento a competitividade, eu diminuo o senso de equipe e eu aumento os atritos. Perfeito. Ou ela pode trazer esse senso de comunidade muito forte dentro da equipe. Nós somos uma equipe, nós pensamos coletivamente, nós resolvemos o problema. O foco aqui é a gente ter um serviço de excelência, um produto de excelência, uma entrega de excelência. Se essa liderança começa a estimular isso, o comportamento da equipe ele muda também, sabe? Assim, é cultura. É cultura da empresa. Perfeito. Pode ser que chegue um outro de fora que tem um comportamento completamente oposto, mas na hora que ele sente como aquela engrenagem está funcionando bem ali, ele vai se adequando, ele vai entendendo como é que é a cultura daquele lugar. Perfeito. Deixa eu voltar aqui para o primeiro ponto que você destacou, né, quando eu fiz a pergunta, que foi justamente a curiosidade, porque eu separei aqui um trecho de um post seu no LinkedIn que eu achei muito bom sobre isso, então vou ler aqui, se você me permitir. Tudo bem. Você fala, volta e meia me perguntam o que mais atrapalha o bom desfecho das nossas conversas e eu, sem titubear, posso afirmar que a falta de curiosidade é um desses maiores entraves. Iniciamos as nossas conversas cheios e cheias de certezas sobre nós, sobre o outro, sobre as situações, sobre a vida. A certeza é rígida, fechada, inflexível. A curiosidade é inquieta, disposta, fluida. Se abandono as respostas cristalizadas, que caminhos descubro em uma negociação? Se me permito enxergar o outro para além do que julgo saber sobre ele, o que aprendo? Quem eu encontro? Eu achei isso maravilhoso, achei fantástico. Não sei se você colocou isso no livro, mas enfim, isso me trouxe, né, quando você veio destacar essa coisa da curiosidade. E tem essa questão, né, de que escutar é muito diferente de ouvir, né? A gente vai para uma conversa já pensando nas nossas respostas. E você, né, é apresentadora também, eu também sou apresentador, e isso é um desafio que a gente pratica constantemente, né? Porque a gente está ouvindo, a gente tem que pensar na próxima pergunta, mas se a gente não escutar e não absorver, sabe? Não adianta, né? Não vai ter uma conversa fluida e isso vai ser perceptível para quem está ouvindo também. É exatamente isso, a conversa não vai fluir. Porque a conversa, ela é viva. Exato. Ela é construída no encontro. Se eu tô com conversa pronta na minha cabeça, só eu e o meu espelhinho, eu e as minhas vozes, as vozes da minha cabeça, eu não te encontro na conversa. E ela não vai fluir. Se eu quero saber de você, eu preciso te ouvir. Eu preciso estar disposta a abrir mão das minhas certezas sobre mim, e isso é muito difícil, porque por vezes te ouvindo, eu descubro que eu não sou tão legal assim em algumas situações, que eu erro, sabe? E isso é difícil a gente assumir. É difícil assumir os nossos lados mais nebulosos, que a conversa honesta ela pode trazer. Perfeito. Mas aí a gente consegue lidar com quem a gente é e com o outro de uma forma muito mais poderosa. E se só eu estou disposto a empregar práticas de comunicação não violenta em uma conversa e o outro não? Se só eu tenho essa noção, né, e essa capacidade mesmo, né, de comunicar de uma forma não violenta, enquanto o outro, meu interlocutor, não aplica e não está nem interessado, né? Como é possível ainda assim ter uma conversa frutífera? Eu acredito que o formato da conversa, o outro tem que praticar CNV comigo, ele não é tão importante. A gente não vive num retiro de CNV. Então, se eu quiser aplicar aqui, botando certinho, cada dadozinho, da forma que o livro diz, eu posso precisar que o outro saiba, porque aí a gente vai fazer aqui uma prática de livro. Mas
como a minha conversa não tem que ser by the book, eu tenho que estar com a pessoa, escutando ela. Se a minha intenção, aí eu volto para a intencionalidade. Se a minha intenção na minha conversa é te comunicar o que é importante para mim, e eu ouvir o que é importante para você, interessa muito se você pratica CNV, se você não pratica. Se está disposto a entender o que é importante para você e a me ouvir o que é importante para mim, então a gente vai construir, independente da palavra que você usa, do método que você acredita. O problema é quando o outro não está disposto a ouvir e nem a falar com você. Quando o outro interdita o diálogo. Isso aí não tem nada a ver com CNV. Tem a ver com disponibilidade. Se o outro não tem disponibilidade, importa que eu não tenho como arrombar. Só se abre por dentro. Uhum. Se o outro não tem disponibilidade, eu preciso, inclusive, em algumas situações, viver o meu luto de que o diálogo não vai acontecer como eu gostaria. De que aquela pessoa não tem aquilo para me ofertar. Não tem escuta, não tem espaço interno, não tem desejo de me ouvir. E aí eu me resigno, vivo o meu luto e descubro como é que eu vou lidar com isso, que é o que me resta, né? Boa. Vamos para nossa dica de ouro. E aí, Elisama, eu queria primeiro agradecer demais essa aula, essa conversa maravilhosa, gostosa, que passou até muito rápido para mim. Passou. E pedir aí para você suas considerações finais e 2 dicas de conteúdo. Uma pode ser geral, assim, né? Qualquer coisa que você esteja lendo, vendo ou ouvindo no momento que você gostaria de compartilhar com o nosso ouvinte e a nossa ouvinte. E a outra é o convite aí para que as pessoas leiam o seu livro mais recente, Vamos Conversar. Então assim, a primeira dica é exatamente essa, né? Que as pessoas leiam Vamos Conversar. Eu acho que o Vamos Conversar ficou muito legal. A intenção é que fosse um livro rápido, um livro de consulta fácil e que, apesar de ser um livro de bolso, que ele não fosse simplista. Então, eu tenho muito respeito pela CNV, muito respeito pela teoria e eu gosto de fazer coisas com profundidade. E eu acho que eu consegui esse pequeno milagre de pegar esse livrinho de bolso. Conseguiu. E tratá-lo. Que bom. E tratá-lo com a profundidade que ele merecia. Então, tenho muito, muito orgulho do Vamos Conversar. E por que um antimanual? Porque eu acredito que não é um manual. Eu acredito que eu não posso ditar para você o que é que você deve fazer. Eu sou uma defensora ferrenha da autonomia e da liberdade. Então, Boa. assim, eu quero que o que eu escrevo só desperte a tua autonomia. Em momento nenhum eu quero te dar um manual. Eu quero que seja o oposto. Quero que você rasgue os manuais para que você descubra a tua ética pessoal e como é que isso aqui funciona no mundo, entendeu? Então, assim, eu sou essa defensora gigantesca da autonomia. Então, eu acho que a gente precisa cuidar do que é importante pra gente. Então, por isso que foi um antimanual. E, nossa, pensar em uma outra dica. Eu estou assistindo uma série do Star Plus, Morning Show, acho que é esse o nome. Ai, gente, a Rachel, como é o nome? Sim, Esqueci. com a Jennifer Aniston, The Morning Show. The Morning Show, Uhum. Isso. E eu acho que a série é bem legal, sabe? Eu gosto das convocações que elas estão trazendo, das discussões dentro de um ambiente que é uma televisão, mas é um ambiente corporativo. Tóxico também, né? Tóxico pra caramba. Então, assim, tem uma discussão ali, eu acho que dá pra gente ver uma dinâmica e identificando colegas, líderes e percebendo talvez a nós mesmos, o nosso comportamento, o que é que precisa melhorar no nosso comportamento. É bom, né? Ver um espelho ali pra gente ir se olhando. Então, acho que é uma série legal pra se assistir. Boa dica. Elisama, muito obrigado a você que está ouvindo a gente até aqui também. Lembrando que a conversa não encerra agora, a gente continua nas nossas redes. Você pode encontrar a gente no Instagram, o @CasaFirjan, onde a gente, além de compartilhar muito conteúdo bacana e relevante, a gente mantém a programação da casa também sempre atualizada. E você pode me encontrar no LinkedIn, é Yuri Campos. Então, se você quiser falar comigo por lá, me dizer o que vocês estão achando dos episódios aqui, eu vou adorar. Elisama, onde o pessoal te encontra? Me encontra no LinkedIn, no Instagram, no YouTube. O YouTube tá meio abandonado, mas no LinkedIn e no Instagram com bastante frequência. No canal GNT, Saque das Emoções, tem no Globoplay e nas livrarias. Boa, excelente. Elisama, muito obrigado mais uma vez. Pessoal, obrigado aí quem está ouvindo a gente até aqui e até o próximo episódio. Um prazer imenso. Tchau, tchau.